Olá, graça e paz, louvado seja Deus, dando continuidade aos comportamentos, né, ou qualidades que nós precisamos acrescentar à nossa fé. É muito importante que nós venhamos a entender que a fé por si só, né, ela não vai funcionar. Existem coisas que precisam ser acrescentadas à nossa fé e nós estamos vendo essa lista de 7 comportamentos ou 7 qualidades que precisam ser acrescentados à nossa fé. E hoje eu queria falar sobre o domínio próprio, né? Está lá no versículo 6 de 2 Pedro capítulo 1. Ele diz assim: com o conhecimento, o domínio próprio. Nós já vimos aqui dois comportamentos ou duas qualidades que nós precisaríamos acrescentar à nossa fé para não sermos ociosos nem frutíferos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, mas que viesse a ser algo importante na nossa vida. Amém? Já vimos a questão da virtude, já vimos a questão do conhecimento. Se você não viu esses vídeos ainda, é importante que você volte e assista esses vídeos. Amém? Hoje nós vamos falar sobre o domínio próprio. Amém? O que é o domínio próprio? Como diz o nome, é você ter o domínio, o controle da sua própria pessoa. Amém? Dominar a sua o seu temperamento, né? Dominar o seu comportamento, controlar a sua carne. Lá em Efésios, capítulo 4, versículo 26, a palavra de Deus, ela nos diz algo muito interessante, né? Falando a respeito da exortação à santidade. O apóstolo Paulo diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Olha, existe uma linha muito tênue entre você se irar, mas também não pecar. O que é irar? Irar é quando você está ali resolvendo uma situação que lhe tirou do equilíbrio, lhe tirou do prumo, né? Nós vemos isso acontecendo na vida de Jesus, lá em Marcos capítulo 15, Marcos capítulo 11, versículos 15 e 16, quando a Bíblia diz que Jesus, ele quando entrou no templo, ele viu ali os cambistas, né, negociando no templo. E diz que ele ficou assim indignado com aquilo ali, e ele começou a entrar ali no templo e expulsou os vendedores, né, e disse: "Olha, a casa do meu pai é para ser chamada casa de oração, e vocês a transformaram num covil de ladrões". Então, negociantes fazendo essas coisas. Então aquilo deixou Jesus assim, num estado tão, vamos dizer assim, de ira, que ele foi até o limite para não pecar. Por que é que nós sabemos isso, que Jesus não pecou naquele episódio? Porque a Bíblia afirma que Jesus em tudo foi tentado, mas ele não pecou em nada. Então, às vezes nós queremos ter um controle, né, de nós mesmos para sermos aquelas pessoas dóceis, amáveis, mas nós precisamos entender que Deus, ele nos criou também com temperamentos fortes, para que nós pudéssemos até nos proteger, para que nós pudéssemos tomar uma decisão e fazer com que as pessoas entendessem que existe um limite para que elas nos façam de tolos. Amém? Então Jesus aqui ele nos dá o exemplo. Precisamos saber ter domínio próprio de conformidade com a palavra de Deus. Então, nós vemos que Jesus aqui ele fez algo com relação àquilo, mas algo dentro de um controle. O próprio apóstolo Paulo, em 1 capítulo 9, versículo 27, né, ele vai dizer que ele mesmo esmurrava o seu corpo e o reduzia à servidão para que, depois de ter pregado aos outros, ele mesmo não viesse a ser desqualificado ou reprovado. É possível um pregador ser reprovado? É sim. Quando? Quando o que ele ensina, ele não pratica. Então é muito importante nós observarmos isso. Amém? Paulo está falando aqui que ele estava o tempo todo controlando a sua carne, né? Esmurrando a sua carne, esmurrando o seu corpo.
E nós precisamos aprender a sermos controlados pela palavra de Deus. Amém? Porque é a palavra que vai colocar os limites até onde nós podemos ir. Então, tem pessoas que não têm controle sobre o seu apetite, elas comem desordenadamente. Tem pessoas que não têm controle sobre a sua sexualidade, eles não conseguem controlar, né, sua sexualidade e acabam entrando em problemas, né? Quantos namorados, por não controlar sua sexualidade, não tiveram que partir para um casamento ou frustrar um relacionamento que seria abençoado, que seria duradouro, porque passaram os limites do namoro, né? Quantos filhos nasceram, porque pessoas não conseguiram controlar essa questão da sexualidade. E quanto ao apetite, né? O número de obesos, apesar de que existe algumas pessoas que desenvolvem a obesidade por causa de outros fatores, mas tem gente que a gente sabe que é porque não tem controle na mesa. Eles comem mais com os olhos do que com a boca. Então, é importante nós aprendermos a desenvolver, amém? Nós precisamos aprender a desenvolver o domínio próprio. E esse domínio próprio, ele deve estar fundamentado na palavra de Deus, amém? Moderar os nossos próprios impulsos, as nossas próprias ações, os nossos pensamentos, principalmente as palavras e desejos, amém? Nós sabemos que no nosso relacionamento com outras pessoas, nós precisamos aprender a controlar até que ponto nós devemos invadir a área que pertence ao outro, amém? Quando nós passamos essa linha do respeito, nós vamos sofrer consequências. E nós precisamos aprender a viver uma vida piedosa com amor. Amém? Então, é muito importante nós observarmos isso. Amém? Então, até o Senhor mesmo, Ele quer que a gente tenha disciplina. Amém? Quando Paulo diz assim, eu esmurro meu corpo e o reduzo à servidão, ele está falando de disciplina, ele está falando de autocontrole. Amém? E uma outra coisa que nós precisamos ter muito controle é sobre a nossa língua. Amém? A coisa mais fácil de se fazer quando tudo não está indo com perfeição é comentar a respeito com todos quanto querem escutar. Muitas vezes, parece que os cristãos têm mais problemas com os fuxicos do que com qualquer outra coisa, apesar de tudo que a Bíblia ensina. Em Provérbios capítulo 10, versículo 19, diz assim, no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. O que controla os seus lábios é prudente. Então, existe prudência no autocontrole. Existe prudência quando você come de forma controlada. Existe prudência quando você reage a uma situação, mas de forma controlada. Quantos não já perderam a vida por causa de uma briga de trânsito? Uma coisa que começou sem sentido, mas levou um a praticar um crime e a outro a perder a vida. Provérbios capítulo 11, versículo 9 diz assim, o ímpio com a boca destrói o próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Então é muito importante nós termos esse controle da língua, amém? Provérbios 18, do versículo 6 ao 8 diz, os lábios do insensato entram na contenda, e por açoites brada a sua boca. A boca do insensato é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. As palavras do maldizente são doces bocados que descem para o mais interior do ventre. E o 23, Provérbios 21, 23 diz, o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Amém? Então é muito importante, se nós quisermos que a nossa fé funcione, nós aprendemos a guardar a nossa boca, nós aprendemos a guardar os nossos apetites sexuais, nós aprendemos a guardar os nossos olhos, amém? Na forma como nós nos alimentamos, na forma como nós vivemos a nossa vida. Então é importante que você associe a sua fé o domínio próprio, amém? A Bíblia chama de temperança. Você sabe, tempero demais estraga a comida. Tempero de menos
estraga também. Assim é se nós não tivermos essa temperança, esse autocontrole, esse domínio próprio. Nós vamos bagunçar a nossa vida e essa não é a vontade de Deus. Deus deseja que eu e você tenhamos uma vida abençoada. Por isso nós precisamos acrescentar o domínio próprio à nossa fé. É algo que você vai dia a dia aprendendo sobre isso e controlando. Amém? É, é um fruto do Espírito, o domínio próprio. Amém? Está lá na lista dos frutos do Espírito. E se você está cheio do Espírito Santo, você vai aprender a se dominar. Se você não está se dominando, é porque você está precisando se encher do Espírito Santo, se encher da palavra, amém? Para que esse domínio venha sobre a sua vida. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe. Fazendo assim, você nos ajuda a levar o Evangelho a mais pessoas. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.